Boa noite, irmãos da Ideal Espírita. Que os mentores espirituais nos inspirem para que possamos compreender as lições que vamos refletir nesta noite. Estamos no mês de setembro, mês de prevenção de suicídio, mês de valorização da vida, que nós costumamos chamar também de Setembro Amarelo. A Federação Espírita Brasileira, há mais de 5 décadas, vem trazendo campanhas sistemáticas sobre valorização da vida, e uma delas é o suicídio. Então nós encontramos o suicídio consciente ou direto e o suicídio inconsciente ou indireto. O consciente ou direto, independente da causa geradora, é precedido de um planejamento arquitetado, às vezes em nível de detalhe. O suicídio inconsciente ou indireto, a maioria dos seres humanos não aceita ou não consegue perceber. Ele acontece quando realizamos ações permanentes que minam as funções vitais do nosso corpo físico. Ocorre em decorrência dos comportamentos e hábitos desenvolvidos que de uma forma ou de outra lesam a nossa saúde física, psíquica ou ambas ao longo dos anos, colocando em risco a reencarnação a curto prazo, a médio e a longo prazo. Os amigos espirituais nos informam: há um trabalho consistente, meticulosamente planejado no mundo espiritual para cada reencarnação, por equipes qualificadas e que nos auxiliam permanentemente, principalmente nos momentos difíceis, quando nos deparamos com o resultado de nossas escolhas infelizes. E é isso que nós estamos vendo. A invigilância moral, que nasce e se estrutura na ignorância humana com relação ao conhecimento da vida espiritual, tem dizimado milhões através dos tempos. A doutrina espírita vem tirar da pasmaceira moral a humanidade, a fim de que melhorem a qualidade de suas vidas, fazendo essa humanidade ver e sentir as consequências dos vícios, das paixões, dos desatinos cultivados através do corpo físico. É a malha do vício. Vício que aprisiona, que cerceia a liberdade, que impõe condições e passa a dominar. A criatura então deixa-se envolver por espíritos inferiores que vibram na mesma faixa de onda mental de baixa frequência. A cada dia mais se tem notícia. O suicídio inconsciente, lento e silencioso é o que mais mata, embora não exista uma intenção consciente de morrer. Enquadram-se, se podemos dizer assim, nesta categoria todos os vícios físicos, desde os chamados lícitos ou ilícitos. O consumo excessivo de álcool, o uso de qualquer droga, o tabagismo, o sexo irresponsável, a gula desenfreada levando à obesidade, o consumo de alimentos prejudiciais à vida, os remédios para alimentar a vaidade, negligenciando a própria saúde. Temos a automutilação, também a condução imprudente de qualquer veículo, quando o cidadão está embriagado ou drogado. E uma outra série de exemplos: a irritação, trazendo distúrbios circulatórios pela obstrução das veias do coração,
A tranquilidade artificial, essa busca em calmantes sem orientação médica, a busca da euforia ilusória nos alucinógenos, os hipocondríacos, os melancólicos, o maledicente que se envenena com o mal que julga ver no outro, a rebeldia, encontramos tristeza, mágoa, ansiedade, ódio, inveja, medo, exageros de toda ordem, abusos das energias físicas, o apego exagerado à família e aos bens, o apego ao trabalho, o apego aos esportes radicais, os graves processos obsessivos também fazem parte dessa classificação. O Espírito Emmanuel nos confirma, não é fácil nos libertarmos dos laços que nos imantam aos círculos inferiores da vida, aos quais ainda pertencemos. Se nós recebemos riqueza, nos entregamos à vaidade. Se somos pobres, a inconformação nos encontra. Se temos um belo corpo físico, nós nos entregamos aos excessos. Se existem deficiências físicas, perdemos muito tempo em desespero inútil. Então, no prazer nós somos incontidos e na dor nós somos revoltados, porque nos cega o orgulho e o egoísmo nos encarcera. E a misericórdia, então, a misericórdia divina nos envia, além do trabalho, pouco a pouco, a dor, a enfermidade, o desencarne, para que nós possamos reconsiderar os caminhos que percorremos e aí saiamos para situações em zonas espirituais mais elevadas. Sobre o suicídio inconsciente, nós encontramos informações do espírito André Luiz, esse autor espiritual da coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 volumes. Recordamos que André Luiz é o pseudônimo espiritual de um consagrado médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro, onde desencarnou. Ele permaneceu no umbral, a região densa do plano espiritual, por 8 anos, sendo recolhido à cidade espiritual Nosso Lar, situada na psicosfera da cidade do Rio de Janeiro, a pedido de sua mãe, a pedido também dele e a pedido de uma série de irmãos que ele graciosamente ajudava. Então, no primeiro livro, Nosso Lar, nós vamos encontrar exatamente André Luiz, após intenso sofrimento psíquico, porque ele era acusado constantemente de suicida por seres que não via, ele vai se localizar nas câmaras de retificação, resgatado que fora por Clarencio, atendido pelo médico espiritual Henrique de Luna, que vai comprovar o suicídio inconsciente praticado por ele. Está contido no capítulo 4. Uma lição, um alerta quanto a essa característica do comportamento da maioria dos reencarnados. Então encontramos o Dr. Henrique examinando André e dizendo a ele e a Clarencio: é de lamentar que tenhas vindo pelo suicídio. Ele está dizendo do suicídio inconsciente, devido ao estilo de vida, reduzindo a energia vital que ele usaria no êxito da sua reencarnação. Aí André então se recorda das acusações que ouvira. Mas ele, melindrado, vai dizer ao doutor: creio haver engano. Eu lutei mais de 40 dias no hospital, sofri 2 operações graves devido a uma oclusão intestinal. Então ele mostra, não tinha intenção consciente de morrer. O médico carinhosamente responde sim, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. E aqui entra a visão espírita da medicina psicossomática. O que acontece no corpo é a expressão viva do que acontece na mente. O corpo fala do que se passa na vida mental e emocional.
o médico então continua o exame. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de leviandades no campo da sífilis. E ele vai dizer, André, a doença talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da moderação, porque a sífilis devorou energias essenciais que você precisava. A sua maneira de viver, muitas vezes exasperado, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais ofendeu muitas vezes sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Isso, André, agravou muito o seu estado físico. Observe o seu fígado, foi maltratado pela sua própria ação. Os rins foram esquecidos com total displicência. Os órgãos do corpo físico têm incalculáveis reservas, segundo os projetos divinos, para o trabalho na terra. E a longa tarefa que lhe foi confiada, André, pela espiritualidade superior, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. O aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação, de bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Então, como vê, o suicídio é incontestável. E André então vai baixar a cabeça, muito pensativo, porque ele estava se analisando. Ele não poderia supor em outro tempo que seriam pedidas contas de episódios simples que considerava sem maiores significações. Ele agora se deparava com outro sistema de verificação das faltas cometidas. Mas incrível que eram benfeitores sorridentes que comentavam as fraquezas, com carinho como quem cuida de uma criança desorientada longe dos seus pais. Ele estava sendo convidado a despertar a consciência dentro de um contexto amoroso, onde espíritos bondosos estavam ajudando a se reencontrar. Então a bondade de Clarencio, a ternura do doutor, a calma fraternal do enfermeiro penetravam fundo no espírito de André. Doía a vergonha e ele chorou. Porque ele compreendeu, todos foram auxiliares para despertar a autoconsciência, através da humildade e do amor. Então André, abafando os impulsos vaidosos, reconheceu a extensão das suas leviandades de outros tempos. Aí a falsa noção da dignidade pessoal cedeu terreno à justiça. Porque a justiça somente surge diante da humildade. E a vaidade somente cede diante do amor. André, então, diante desses benfeitores amorosos e humildes, desarmou-se e se reencontrou. Compreendendo, o suicídio é uma fuga e é autodestruição. Esse capítulo, principalmente, é um clássico nos estudos espíritas e nos possibilita reflexão profunda sobre esse tema tão importante e infelizmente tão atual. Milhares de pessoas desencarnam diariamente nessas condições de suicídio inconsciente. No livro Missionários da Luz, no capítulo 19, nós encontramos o espírito Anacleto explicando a André Luiz. Eles estavam em uma sociedade espírita em trabalho de estudos. E ele mostra um cidadão e diz a André, este homem gosta de discussões apaixonadas, de brigas frequentes, faz prevalecer seus pontos de vistas, despertando incessantemente a raiva e a mágoa daqueles que lhe desfrutam a companhia.
Por isso é o centro de intensas vibrações destruidoras, onde adquire ódios com facilidade terrível, porque são oriundos dos pensamentos cruéis que ele fabrica e dos pensamentos negativos que ele provoca nos outros. Observa, André, as graves perturbações e o enorme desequilíbrio que apresenta no baço e no fígado. Ele vem à sociedade em busca de auxílio, mas não ouve a instrução do mundo espiritual. Não percebe a perigosa posição que se encontra, podendo desencarnar num acesso de cólera. Um dia os homens compreenderão a importância do ensinamento de Jesus quando ele dizia: vigiai e orai. A importância dos pensamentos e da prece. Encontramos em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 14, o espírito fabriciano contando e explicando a André Luiz, mostrando também uma respeitável senhora. Essa senhora vive em rusgas com o esposo por tolas leviandades, e com isso passou a maldizer o mundo e a humanidade. Ela não sabe sair do personalismo inferior e pela cólera, pela intemperança mental, ela acalenta a ideia fixa de libertar-se do corpo físico de qualquer maneira, mas sem cometer suicídio direto. Então ela aceita apenas as instruções e os pensamentos que reforçam a sua ideia de fuga, pensamentos inferiores, e nós sabemos de onde saem. Permanentemente vivendo magoada e irritada, veio a desencarnar em manifestação de icterícia que foi complicada com uma simples gripe, um verdadeiro suicídio inconsciente. No livro Ação e Reação, também capítulo 19, encontramos um título, Sanções e Auxílios. Aqui um outro espírito, o benfeitor Druso, explica a André Luiz sobre as providências retificantes que imploramos em nosso favor para a nova reencarnação, com as limitações porque suicidas indiretos que fomos. E a misericórdia divina, então, nos auxilia. Um outro exemplo é o livro Vozes do Grande Além, onde o espírito Joaquim Dias, na mensagem denominada Alcoólatra, ele vai dizer: o alcoólatra não é somente o destruidor de si mesmo, é um perigoso instrumento das trevas, porque é ponte viva para as forças arrasadoras do mal. E ele estava agora arrependido, trazendo informações para que não fizessem o mesmo. No capítulo 40, encontramos o espírito que se chama Hilda. Ela vai dizer da consciência, vai dizer da responsabilidade, que no mundo físico muitas vezes nós iludimos temporariamente a responsabilidade, nós sufocamos a consciência, mas que no mundo espiritual não é possível enganar nenhuma nem outra, porque a consciência vai revelar como somos, e a responsabilidade vai mostrar os nossos méritos, os nossos sentimentos de culpas e os nossos compromissos. Então ela recebe nesse capítulo 40 o que ela informa: a graça de acordar aqueles que leem quanto à noção dessas imagens que nós criamos e alimentamos. E ela vai dizer do pensamento inferior na vida íntima. É preciso, diz ela, que pensemos bem, que tenhamos tranquilidade, que tenhamos saúde, que trabalhemos, que estudemos, que sejamos bondosos, visitando enfermos, cuidando de crianças desvalidas, buscando a leitura nobre, a conversa edificante, refugiando na prece
e nos devotando à felicidade do próximo, trabalhando pelo bem deles, sempre lutando contra os pensamentos menores, porque é através deles que a obsessão se insinua, que a perseguição se materializa. E diz essa amiga: quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes nós choramos tarde demais. Então ela nos fala como o pensamento negativo nos confunde. Nós vamos ver então no livro Cartas e Crônicas, também do Chico, psicografia do irmão X, um capítulo que se chama Belarmindo Bicas. E ele pede ao irmão X: gostaria que escrevesses aos irmãos da terra para alertá-los. Eu desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de estudos na doutrina espírita, mas como sempre fui muito irritado, eu suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 da minha reencarnação que me cabia desfrutar no corpo, e retornei à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Então conte o meu caso, fale ao pessoal da terra, que mau humor também mata. E apresentou um rol que nós vamos observar alguns, porque são extensos, e aconselhamos a que os irmãos procurem. Não é propaganda do livro Cartas e Crônicas do irmão X. Ele tinha uma lista de número de cóleras e mágoas de 1936 a 1956. E nós vamos então enumerar as mais seguidas. Ele possuiu 1811 contradições em família, 906 discussões sobre alimentação e higiene, 1614 discussões com a esposa por questões sociais, 1801 desgostos com os filhos, genros e noras, 1015 choques com os chefes de serviço, 1333 incompatibilidades com os colegas, reclamações em lojas 1012, mal-entendidos com os vizinhos 614, ressentimentos com os amigos íntimos 315, melindres com funcionários de outras instituições 1089, discussões com motoristas 777, por aí vai. 419 desavenças na padaria, controvérsias em casas de diversão 901, discussões em matéria religiosa 815, incompreensões na sociedade espírita 217 e 901 inquietações diante da perspectiva desagradável de acontecimentos que nunca sucederam. Isso perfazia um total de 16.386 exasperações inúteis. E o irmão X então diz: isso em 7.300 dias de existência e nos 20 anos mais belos da sua passagem na Terra, iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Então, nesse momento em que estamos a refletir sobre essas várias oportunidades em várias obras, nós temos uma certeza: os pensamentos invigilantes, transitando por inferiores lugares, lesam o perispírito, desestruturando, aparecendo sequelas também no novo corpo físico, que será bastante comprometido,
por ser estruturado em matriz defeituosa. Estamos engajados dentro da lei de causa e efeito diretamente. Após remorso, após arrependimento, vem a nova chance. E como nós nos comprometemos diante da lei do amor, nós chegamos em condições ainda desfavoráveis. Os amigos espirituais nos informam: o suicídio não resolve nada, ao contrário, agrava. O primeiro e maior desapontamento a quem faz isto é continuar vivendo. Porque a vida prossegue e cada espírito é feliz ou não na pátria espiritual conforme viveu e desencarnou. Então é preciso buscar o amor para viver feliz. A doutrina espírita nos apresenta que é necessário reformular com urgência os valores ético-morais pelo bom uso da lógica e da razão, para compreendermos melhor a passagem pela Terra, que é um trabalho de melhoramento moral e que nós sempre estamos sendo amparados e auxiliados pelos benfeitores espirituais. Permissão que foi dada pela misericórdia infinita do Criador. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, e que a paz do Mestre Jesus nos preencha por inteiro. Muito obrigado a todos. Fiquemos em paz.